nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, boa noite. Hoje a proposta é mostrar... Na verdade, o tema dessa aula ele é baseado num texto desse autor que está aí escrito, né, o Albertano de Brescia. Ele é um autor do século XIII. Morava nessa região, em Brescia, e ele trabalhava com advocacia, digamos assim que a gente chamaria hoje, né? Ele era uma espécie de auxiliar judiciário, trabalhava junto ao sistema judiciário da época. Ele era católico, tinha um contato grande com os franciscanos, né, que estavam ali iniciando o trabalho, né? E ele era uma pessoa com uma certa influência, digamos assim, comunitária, né? Então, ele procurava ajudar as pessoas, porque ele vivia ali numa fase um pouco difícil, né? O imperador, eu não entendo muito de história, mas o imperador à época era o Frederico II, que era um imperador bastante difícil. Ele foi, acho que, excomungado 3 vezes pela igreja. Então, ele trazia muitas dificuldades, né? E, enfim, ele tentava ali auxiliar nos quesitos temporais. E ele costumava escrever alguns textos, escrevia em latim, né? E muitos desses textos ele dedicava aos filhos dele, né? Um dos textos é esse aqui, em latim é Ars loquendi et tacendi, né? A gente traduz como a arte de falar e de calar. E a gente vai tratar um pouco do que diz esse texto, né? Além dele, eu usei também como base o livro do Mortimer Adler, como ouvir e como falar. Não sei se é nessa ordem, agora eu já não lembro mais, ou se é como falar e como ouvir. É um livro interessante também. E um pequeno texto de Santo Afonso que a gente vai observar em um determinado slide aqui no final. Tá? Então, eu vou tentar discorrer, digamos assim, tentando apresentar as dicas que ele dá, digamos assim, né, as orientações que ele dá sobre a importância de se falar, né, como se deve falar e em que circunstâncias. A minha intenção, é claro, não é ensinar a nenhum dos senhores aqui como falar, nem como calar também, mas digamos assim, apresentar alguma dessas informações que são tão antigas, mas que, ao mesmo tempo, são tão atuais, né? Podem, de fato, nos ajudar. A primeira observação que ele faz é que ele diz: muitos erram ao falar. Isso aqui é fato. Calando, ninguém erra, ou muito pouco, né? Mas falando, muitos erram. E aí ele apresenta uma passagem das Sagradas Escrituras, que é uma característica dele, né? Ele apresenta muitas passagens, ele faz muitas citações de filósofos antigos, helenísticos, tá? E, enfim, ele baseia o seu conteúdo nesses textos. Então, ele diz, utiliza-se aí da carta de São Tiago, né? Os animais selvagens, as serpentes, as aves e até outros animais são domados pela natureza humana, mas a língua ninguém pode domar. Então, existe um fato aqui dito pelo Espírito Santo, né? Animais como os leões e as serpentes são domados pelos seres humanos, apesar de serem mais fortes, mais venenosos, mas a própria língua o homem não consegue domar, né? O homem não para de falar. E aí, a intenção dele, então, é ajudar, né? Ele dedica esse texto especificamente para o filho dele, que a gente traduz como sendo Estevão, né? No latim é Stephanus, tentando ajudar esse filho também digamos, talvez esse filho posteriormente fosse aí uma pessoa que tivesse uma certa influência na cidade dele. Então, buscando mostrar para esse filho e para outras pessoas interessadas, que futuramente pudessem também fazer discursos, como se deveria preparar para falar ao público e para ajudar esse público. Tá? O Adler,
ele fala uma coisa interessante, né? Antes para a gente entender um pouco da seriedade da coisa. Ele diz: falar e ouvir não é como escrever e ler, nos quais é possível corrigir a tempo. O discurso em andamento é incorrigível. Retificar pode torná-lo até mais confuso. Então ele diz: escrever e ler não é uma coisa fácil, mas falar e ouvir é mais difícil ainda. Tanto que ele até fala, né? Ele escreveu aquele livro dele, Como Ler Livros, que eu acho que é mais conhecido do que o Como Falar e Como Ouvir. E ele diz, né? Ele escreveu Como Ler Livros somente 40 anos depois que ele escreveu Como Falar e Como Ouvir. Tamanha é a dificuldade até mesmo de teorizar isso. E São José Calazans fala, né? É uma regra certa que a pessoa que fala muito com os homens pouco fala com Deus, né? Então aqui há um sinal de que a fala é uma coisa perigosa, né? Então, o Albertano apresenta aí essa pequena doutrina. Em que se baseia essa pequena doutrina? Ele vai discorrer nesse texto sobre 6 elementos. Ele diz, nós temos que nos preocupar com esses 6 elementos para a gente saber se a gente pode ou não falar, como a gente vai falar, do que a gente vai falar. Tá? Então, aqui eu vou listar os 6 elementos. Primeiro, quem? Este quem que vai aparecer aqui é referente à pessoa que deseja ou que deverá falar. Então, ele vai fazer uma análise sobre a pessoa que talvez vá discursar em determinado lugar. O segundo elemento é sobre o que essa pessoa vai falar. Terceiro elemento, a quem ela vai falar, quem é o público dela. Quarto elemento, por quê? Qual é a causa do discurso, do colóquio dessa pessoa? Quinto elemento, de que modo vai se dar essa fala, tá? E o sexto e último elemento é quando. O tempo também deve ser analisado. Nessa introdução ele diz isso, nós temos que nos preocupar com esses 6 elementos, e aí, mais para frente, ele vai discorrer sobre eles, né? E aí, ainda na introdução, ele diz assim, isso direcionando para o filho dele, né? Se preocupe com essas 6 palavras, né? Com esses 6 elementos, mas, mesmo assim, tenha consigo um temor. É necessário temer falar em público, não no sentido de que a gente precisa ter medo e se afastar disso, mas é necessário ter uma certa reverência por esse serviço. E aí ele cita o galo. Ele diz que o galo, para cantar, antes de cantar, o que ele faz? Exatamente, dona Jane. Ele bate as asas 3 vezes. Antes de ele cantar, ele bate as asas 3 vezes. E é interessante, né? Porque eu particularmente não tinha pensado nisso, mas quando a gente pensa no galo, a gente pensa necessariamente em São Pedro, né? Pelo menos as pessoas católicas, assim, no geral. E é interessante, porque São Pedro negou o nosso Senhor avisou a ele. Pedro, você me negará 3 vezes antes do canto do galo. Não é isso que ele disse? E antes do galo cantar 2 vezes. Ou seja, antes da primeira vez digamos assim, vamos colocar assim, né? Antes da primeira vez que o galo cante, São Pedro conseguiu negar Nosso Senhor 3 vezes, né? Ele poderia ter silenciado 3 vezes, ou poderia ter dito a verdade 3 vezes, independente das consequências, né? É claro que São Pedro é um exemplo interessante, porque com o canto do galo ele se arrepende, ou no tempo do canto do galo, né? Ele se arrepende muito rapidamente daquilo que ele havia feito. E ele teve a oportunidade de dizer a verdade para Nosso Senhor 3 vezes, dizendo de fato que ele o amava. E mais um pouco para frente, né, uma observação que o professor Pedro fez no curso de História da Igreja, pouco tempo depois, São Pedro vai ser interceptado, né, pelo chefe dos sacerdotes, que eram justamente aqueles que haviam condenado Nosso Senhor, e diante deles, São Pedro não teve medo de dizer a verdade e continuou a dizer a verdade a ponto de ser morto na cruz, né? Mas, pensando no galo,
devemos, digamos assim, como o próprio Albertano disse para o seu filho, né, temer falar sem ter o cuidado necessário. Certo, agora a gente vai entrar nesses 6 tópicos, tá? O primeiro... desculpa. Então, no meio do texto também ele apresenta isso aqui relacionado com as causas de Aristóteles, né? O quem é a causa eficiente, né? A pessoa que vai proferir a palavra. O que é a causa material, que é o conteúdo daquilo que vai ser tratado. O porquê é a causa final, né, a finalidade desse texto que vai ser proferido, da palavra. E o modo é a causa formal, é a maneira como aquele conteúdo vai ser expressado. Né? Dos outros 2, ele não fala nada, mas também são importantes, que são 4 causas e 6 elementos. Né? Então, aqui a gente entra no quem. Primeiro ponto que ele fala, né? Primeiro, a pessoa que vai falar precisa analisar um pouco quem ela é. E se, por um acaso, isso que ela quer falar é pertinente a ela. Então, ele se pergunta, o que desejas falar é da sua conta? Claro, isso aqui eu coloquei um pouco na nossa linguagem. Né? Isso que você deseja falar para outra pessoa, isso não necessariamente a gente está falando só de discurso, tá? Pode ser que você esteja vendo alguma coisa que está acontecendo, isso aqui eu penso nele escrevendo, né? E talvez você ache que você tenha que falar determinada coisa para determinada pessoa. Ele diz, será que isso é da sua conta? E aí ele fala, né? Se não cuidares do que não é teu, obterás grande tranquilidade. O que ele quer dizer com isso? É que se aquilo que você deseja falar não é pertinente a você, não te interessa diretamente. A pessoa com quem você quer falar essas coisas não é uma pessoa de importância para você. Você só quer, digamos assim, chamar a atenção dela por chamar, né? Para, digamos, talvez atender um desejo próprio seu. É melhor que não faça, porque talvez você arranje problemas com isso. Então, se você não cuidar de coisas que não são suas, assim você vai ter muita tranquilidade. E aí ele cita essas 2 frases que eu preferi colocar em latim por causa da rima, mas eu vou dar a tradução, tá? Quod te non tangit, hoc te nulla tenus angit. Seria mais ou menos assim a tradução. O que não te toca, não te atormenta de nenhum modo. Então, aquilo que não é pertinente a você, não deve você não deve dar tanta importância a isso a ponto de, enfim, se colocar naquela situação. E essa segunda frase, né? Produza muita paz a partir de pouco trabalho. Ou seja, você pode ter paz não se movendo, não se colocando como o solucionador dos problemas que talvez você não possa ser. Tá bom? E aí ele cita essa passagem de Provérbios. Assim como o que apanha um cão pelas orelhas, assim também é o que, passando impaciente, alia-se a uma rixa de outro. Ou seja, não sei, é um exemplo aí que está nos Provérbios, talvez tenha algum elemento por trás que eu não conheço. Mas uma pessoa que está passando e vê um cão ladrando, enfim, e puxa ele pelas orelhas, e vai trazer problemas para si. Né? Se for um cão raivoso, vai trazer problemas para si. Assim é a pessoa que, vendo uma situação, acha que pode solucioná-la. Ela vai, na verdade, trazer um problema para si mesma. Tá? Ainda no tópico quem, ele avisa, né? Se por um acaso você identifica, e aqui é interessante porque se vê que essa pessoa que vai ter esse trabalho de ajudar as outras pessoas com a palavra, ela tem que fazer uma análise muito, de fato, um exame de consciência próprio de si, ter um grande processo de conhecimento de si mesmo. Então, ele diz, na segunda parte do quem, né? Se tiveres alguma perturbação na alma, você deve se abster de falar. Porque qualquer perturbação, qualquer paixão, claro, nós temos paixões naturalmente, né? Na alma, mas se ela está num tal estado elevado, isso pode, de fato, atrapalhar no exercício da fala. Essa fala não vai ser, digamos assim, ela não vai gerar frutos. E vai gerar, na verdade, mais problemas. Né? Então, ele cita essa frase.
É uma frase dele, né? A ira impede a alma que não pode discernir a verdade. Aquele que está irado, que tem uma paixão elevada, não consegue saber o que é verdade e o que é mentira. Com a ira, nada pode ser feito retamente. A verdade não pode ser vista onde há muitas paixões, né? Então, quando, é claro, as pessoas têm problemas, têm dificuldades, enfim, na vida, e se por um acaso essa fala, essa palavra que ela precise dar pode ser evitada, é bom que seja evitada em condições como essa, tá? A virtude, isso aqui é uma frase do Marco Túlio. A virtude está em coibir a moção e a perturbação da alma e efetivar os apetites que obedecem à razão. A racionalidade é importante, né? Isso aqui é um filósofo também que é pouco conhecido, que é citado por ele gosta bastante desse Pedro Afonso. Foi um muçulmano, o que eu sei pouco dele, né? Mas foi um muçulmano convertido ao catolicismo. Na alma conturbada por qualquer pacto, o olho carece de discernimento para a separação entre o falso e o verdadeiro. Qualquer conturbação, perturbação na alma pode, de fato, atrapalhar na deliberação sobre o que é falso ou verdadeiro. Outro ponto que ele diz para se tomar cuidado, que não necessariamente é um problema da nossa sociedade, né? Sendo irônica, é claro, é o julgamento. Ele diz, né? Tem que ter muito cuidado com julgar os outros, porque se você julga alguma pessoa por determinada coisa, você pelo menos tem que ser estranho a essa coisa. Aqui, como disse São Gregório, né? Quem censura o outro por pecados deve ser estranho a eles. E aí ele cita a absolvição da mulher pecadora por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela foi levada para ser apedrejada, Cristo viu aquilo e ele não, digamos, acobertando o pecado dela, a protegeu, porque, na verdade, ele conhecia o coração daqueles homens e ele sabia que aqueles homens eram muito mais pecaminosos que ela. Porque tinham a vestimenta e a aparência de homens justos, mas não eram. E aí Nosso Senhor os condenou e perdoou a pecadora, que havia cometido um grande pecado também. Então é necessário ter muito cuidado. E um outro ponto que ele destaca, né, é a importância da instrução. Me parece que é um problema crônico que nós temos hoje, né? As pessoas falam muito sobre aquilo que elas não sabem nada. A gente está pelo menos que eu já acompanhei, né? Nós estamos nessa fase de redes sociais, enfim, onde as pessoas querem se manifestar a todo tempo, a toda hora, e não tem instrução nenhuma, porque as pessoas hoje leem muito menos, sabem muito menos e acabam escrevendo e falando muito mais. Isso aqui é a receita para um desastre, né? Então é bom ter cuidado. Aí ele fala, né? Se você não sabe sobre determinado assunto, não se manifeste, tá? Estude antes. Então, aqui é o eclesiástico. Se tens inteligência, responde ao teu próximo. Ou seja, não é no sentido de se a pessoa é inteligente, mas se ela conhece daquilo que se está falando, pode responder. Mas se não, esteja a tua mão sobre a tua boca, para que não sejas tomado em uma palavra indisciplinada e sejas confundido. Cuidado. Próximo item de quem? Na dúvida, deve silenciar, é claro. Hoje as pessoas falam, né? Quem não sabe, inventa. Se a gente não sabe sobre aquele determinado assunto, a gente inventa, né? Mas não é o que o Albertano diz. Se a gente tem dúvida, não é que a gente não sabe nada. Se nós temos dúvidas sobre determinado assunto, nós devemos silenciar. Mas o lema do mundo hoje é outro, né? Se temes em dizer e não estás satisfeito, sempre é melhor não fazê-lo, que é o Pedro Afonso novamente, tá? Não há nenhum mal em calar, mas no falar a gente pode ter alguns problemas, tá? Então, na dúvida, é melhor não falar. O resumo desse quem é... desculpa.
Voa lançada uma vez só a palavra incontrolável, é como essa flecha aí. A gente não sabe onde ela vai parar. O resumo, então, do quem é: quem não sabe calar, não sabe falar. Aí ele dá uma... Isso aqui eu peguei no texto de Santo Afonso, né? Ele usa um autor, né, que é São Gregório de Niceno, que explica um pouco essa frase. Ele diz: o tempo de calar se põe antes do tempo de falar, porque é calando-se que se aprende a falar bem. Parece paradoxo, é um paradoxo aqui, né? Mas não é. A gente só vai aprender a falar calando. Por quê? É porque calando é que a gente ouve. E é ouvindo que a gente aprende a falar aquilo que a gente vai falar no futuro. É simples, né? E aí em Provérbios se diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua alma. Mas quem não reflete ao falar, sofrerá o mal. Agora a gente vai entrar no próximo item, que é o quê? Primeiro, isso aqui eu nem deveria falar, mas enfim, é bom que todo mundo saiba, né? Tudo que a gente vai falar tem que ser verdadeiro. Né? A gente não pode proferir aquilo que é contrário à verdade, porque Deus é verdade. Isso diz o Albertano, né? Ele cita isso. E ele cita o Eclesiástico, né? Que é bem pesado, o que diz, né? Melhor é um ladrão do que um homem que mente de contínuo. O ladrão é mais digno diante de Deus do que é o mentiroso. É necessário, então, evitar essa mente que é contrária às palavras. Ele até cita no texto um exemplo, né, daquele que pode conseguir vantagens de mentira, não sei, para ter maior dignidade ou para ter um emprego. Me parece que era algo comum que acontecia na sociedade dele, para ele ter citado o exemplo. E me parece que pode ser comum hoje. E ele diz que os homens precisam ser nobres, né? É necessário falar a verdade e ter Deus consigo, né? Longe da verdade, estamos longe de Deus. Eclesiástico: preceda todas as tuas obras a palavra verídica e todos os teus ensinamentos um conselho estável. Outro ponto que precisa ser analisado: aquilo que vai ser falado, além de verdadeiro, é útil? Isso aqui é interessante, né? E aí ele cita o Sêneca: tua conversa também não seja inútil, mas consoladora, instrutiva, com recomendações e conselhos. E aí eu tenho essa carta de São Paulo, né? Evita as conversas vãs e ímpias, porque contribuem muito para a impiedade. Então, é necessário analisar se o discurso que vai ser dado, se a conversa que se vai ter é de fato útil, se pode-se ter proveito dela, né? Se a pessoa que vai receber aquilo que você deseja falar vai ter de fato proveito disso, ou se é uma coisa muito torpe, né? Uma coisa muito baixa, digamos assim, né? O Adler fala assim: um relato instrutivo procura enriquecer o que as pessoas já sabem. Então ele está falando ele procura ensinar as pessoas a que vão discursar, né? Então ele diz: o relato instrutivo procura enriquecer o que eles já sabem, aprimorar o que compreendem ou estimulá-los a pensar de maneira como nunca pensaram antes. Então a intenção de quem vai falar deve ser, claro, dentro das suas limitações, né? Procurar levar coisas, assuntos, temas, dentro daquilo que tem que ser abordado, que ajudem as pessoas a ampliarem o seu conhecimento. Tá? Ele até fala, né, que hoje se diz normalmente, né, que a gente precisa buscar alcançar a linguagem do público para quem a gente está falando, né? Isso é importante, mas ele fala que o palestrante, essa pessoa que vai trabalhar com esse tipo de coisa, ele não deve ter medo de apresentar assuntos e usar palavras que ele sabe que são mais altas, mais difíceis do que esse público. Porque essas pessoas elas estão ali não para ouvir o que elas já sabem. Elas estão ali para aprender alguma coisa. Então, por nós sermos racionais, a gente tende a querer aprender. Apesar do pecado original e da preguiça que talvez que as pessoas possam ter, a gente tem um desejo pelo conhecimento. Então, nós não podemos ir para uma conversa, mesmo no apostolado mesmo. A gente pode pensar no apostolado
conversa ali com alguém. A gente não pode, digamos assim, analisar a pessoa por baixo. Né? É isso que eu quero dizer. Não sei se eu estou conseguindo passar a mensagem. Nós não podemos ver essa pessoa e dizer para ela aquilo que ela já sabe. A gente precisa procurar, dentro das nossas limitações, ajudá-la com coisas novas. Né? Procurar analisar se isso que vai ser trabalhado é algo irracional, se afasta da razão, se é áspero ou duro. Isso aqui é importante também. A gente tem que ter muito cuidado com a dureza das palavras. A mansidão é muito importante, né? Ela abre portas. Né? Ele até cita aqui Salomão. A conversa, que diz, né? A conversa branda rompe a ira, enquanto que a conversa dura suscita o furor. Então, uma pessoa que, até mesmo numa condição desfavorável, a uma outra pessoa que está irada, ela estando mansa e racionalmente controlada, ela pode, digamos assim, virar o jogo, né? Ela pode acalmar aquela pessoa. Eu vou até dar um exemplo daqui a pouco que ajuda a gente a entender. O Marco Túlio diz, né? Não é fácil dizer o quanto a cortesia e a afabilidade da conversa reconciliam os ânimos. Né? A mansidão, essa cortesia, esse amor, digamos, nas palavras podem ajudar muito. Né? Ele fala das palavras torpes, daquilo que é baixo, pode levar a imprudências e até mesmo a pecados. Então, é preciso ter cuidado com essas palavras. A gente tem que sempre buscar enriquecer o nosso vocabulário, dentro do possível, né? Para ajudar as pessoas e nos ajudar também. Continuando. A palavra doce multiplica os amigos e amansa os inimigos, né? Como uma conclusão aqui dessa palavra mansa, daquilo que não é duro. Outro ponto, é necessário, quando se vai falar, evitar ambiguidades e obscuridades. Aí ele cita, né? É melhor a gente ser mudo do que dizer algo que ninguém compreende. Tente sempre ter clareza no discurso. A gente vai tratar isso no modo, tá? Buscar ao máximo, é claro que às vezes a gente tem dificuldades, mas não apresentar uma palavra difícil, sofisticada, como diz aqui, propositalmente, tá? E trazendo dificuldades e incompreensão. Aí ele cita, né? Isso aqui claro, acho que todos sabem, mas é bom a gente saber que não podemos dizer ofensas, né? Injúrias, gracejos, né? Aquelas gracinhas assim desnecessárias, assim, em circunstâncias não propícias, né? Não falar do amigo, nem mesmo do inimigo, né? Não escarnecê-lo. Aqui ele está tratando muito, me parece, né? O filho dele e essas pessoas com quem ele quer tratar, quem ele quer ensinar, são pessoas que eu acho que vão ter um trabalho ali para ajudar as outras pessoas. Então, eles não podem ir muito por esse caminho de ferir o outro desnecessariamente. É nesse sentido. Mas eu entendo o seu ponto de vista. É claro que a gente precisa falar a verdade, aqui, assim como São Pedro, né? Eu citei São Pedro no início. Mas é nesse sentido. É de não levar para... Talvez houvessem muitas pessoas lá que fossem bárbaros mesmo com as palavras, né? Então, ele estava tentando tomar cuidado com isso. E a gente precisa evitar, obviamente, as palavras soberbas. Por mais verdadeiras que elas possam ser, né, a palavra orgulhosa, ela destrói a beleza e a sabedoria daquilo que está sendo dito. E aqui eu vou tentar discorrer sobre Jacó, que está lutando com o anjo aí, né? Para tentar trazer um exemplo. Jacó era um homem muito sábio. E ele era muito manso também. Aqui nessa cena, ele está lutando com o anjo, né, porque ele tinha acabado de separar a sua família em grupos, porque ele recebeu a notícia que Esaú estava chegando, né, e se tinha notícia de que Esaú ia matá-lo, matar todos os seus, né, porque, enfim, por causa daquela questão da bênção, acho que todo mundo deve saber, né, que Jacó acabou recebendo a bênção do seu pai no lugar de Esaú. E Esaú era um homem muito raivoso, digamos assim, era muito bruto, né? E ele estava com bastante medo, separou a família dele para que não morressem todos, se fosse possível, né? E aí teve essa noite aí de uma luta com um anjo, que eu li recentemente que poderia ser São Miguel. Aí é uma suposição, né? E depois dessa luta, ele sai
coxo, né? O anjo, ele luta com o anjo, ele quer a vitória diante de Esaú, ele quer uma solução para esse caso dele, né? E ele até pergunta o nome do anjo, o anjo não se apresenta. Ele é um homem muito forte, né? Não necessariamente está com essas asas aí na cena real. E ele sai coxo, né? Mais vivo dessa luta, né? Como que virou vitorioso, porque ele sai com um novo nome, né? O anjo dá um nome de Israel para ele. Que é um símbolo de que Deus havia, digamos, renovado Jacó diante daquilo que ele iria enfrentar. E é interessante, porque Jacó segue o seu caminho, né? A noite acaba, ele segue o caminho dele, e Esaú está vindo em direção a ele. E Esaú está irritado. E o que Jacó faz? Ele tinha acabado de, digamos assim, receber uma grande bênção divina, que era estava simbolizada no nome dele, né? Que Israel, né? Um dos significados que se dá para Israel é forte contra Deus, né? Como se ele tivesse de fato sido vitorioso diante de Deus. E ele poderia, digamos assim, ter um afã de orgulho, mas não, ele, antes de encontrar Esaú, ele se prostra, ele dá alguns passos e se prostra, e ele faz isso por 7 vezes. E ele encontra Esaú. Esaú, quando o vê fazendo aquilo, muda a sua feição, muda o seu sentimento, o seu coração se alegra ao ver o seu irmão tão humilde, né? E aí, Jacó estava com alguns animais com ele e tudo, ele diz, né? Eu até coloquei aqui para não esquecer. Recebe das minhas mãos esta pequena dádiva, porque eu vi a tua face como se visse o rosto de Deus. Sê-me propício. Por quê? Porque ele estava com tanto medo de que Esaú o mataria, e quando Esaú o encontrou, o abraçou e deu um beijo, né? De felicidade de vê-lo daquela forma, sendo tão humilde. E aí ele viu que encontrou graça diante dele. E aí ele mostrou, né? Tu vês, meu senhor, que tenho comigo meninos tenros, ovelhas e vacas e os animais, né? Se eu as cansar fazendo-as andar mais, morrerão. Por quê? Esaú disse para ele, me acompanha, vem comigo. Vai até, eu não lembro agora o lugar para onde ele ia. Só que aí, um comentador que eu li, disse que Jacó aqui foi muito esperto, né? Ele viu que ele tinha a amizade do irmão dele, mas que ele não poderia se arriscar, porque Esaú poderia mudar os seus ânimos novamente, né? Porque Esaú era assim. Ele já tinha visto Esaú outras vezes dessa forma. E aí ele disse, não, eu prefiro não ir com você, Esaú, porque eu tenho todos esses animais aqui, enfim, esses meninos que são pequenos, acho que estavam com os filhos menores, eles estão muito cansados, vai na minha frente. Então, eu já tenho a tua amizade, né? Vai na minha frente, eu te encontro lá mais à frente, né? E aí ele diz, né? Vá, meu senhor, adiante do teu servo, eu seguirei pouco a pouco os seus passos, como vir que os meus meninos podem até chegar à casa do meu senhor em Seir. Aí Esaú pediu para ele, peço-te que do povo que está comigo, fique ao menos quem te acompanhe na viagem. Aí Jacó respondeu, não é necessário. E aí o comentador diz, né? Ele de fato estava sendo muito precavido. Não é necessário, de uma única coisa necessito, meu senhor, que é achar graça em tua presença. Então, Jacó conseguiu a amizade de Esaú, ele fugia de Esaú há muito tempo, né? Desde quando ele saiu de casa a primeira vez. E naquele momento ele havia conseguido acabar com esse problema. Então, ele foi esperto, ele se afastou do que poderia ser um perigo, né? A gente até vai falar disso mais para frente. Mas o interessante aqui é que, em nenhum momento, apesar de ele ter vencido aquele anjo que era mais forte que ele, de ele ter recebido um novo nome, Jacó não se apresentou orgulhoso diante de Esaú. E as suas palavras foram doces, foram mansas para o seu irmão. A gente entra até no tema do slide anterior. Ele conseguiu ser humilde, manso, e com isso conseguiu essa grande bênção, né? Conseguiu a amizade, retomar a amizade do seu irmão. Aqui é um exemplo de uma palavra bem colocada diante dos homens, né? Apesar de ele ser mais fraco fisicamente do que seu irmão, ele conseguiu a sua amizade novamente e, enfim, conseguiu
manter-se na graça de Deus. Isso aqui é referente aos gracejos, né? Aqueles que riem dos outros não sairão sem risos. Isso aqui é uma ameaça que ele faz no texto, né? Vamos continuar. Agora a gente entra no outro tópico, que é o a quem, né? A quem eu vou falar. E aí ele fala dos amigos. O Oberton, ele é bem direto, ele diz assim: se você tem um segredo, algo que é confidencial seu, a gente tem uma certa lógica de que determinadas coisas, mesmo confidenciais, a gente possa falar para amigos, que são amigos de verdade, né? Ou pelo menos que a gente acha que são amigos. Ele diz que se deve tomar muito cuidado. E tanto que ele fala, de tal modo tenhas um amigo, não temendo se fizesse inimigo, né? Mas é difícil a gente ter certeza disso, né? Claro. Então, a conclusão que a gente tira ali no texto dele é que se não queres que um segredo seja revelado, deves não contá-lo a ninguém. Primeiro ponto. Mas é claro, ele faz uma exceção. Se é uma pessoa muito próxima, se, como diz o Pedro Afonso, ele cita no texto, é um entre mil, pode ser que seja possível falar isso. Mas o mais seguro é calar, né? É mais seguro calar do que pedir a outro que se cale. Ele dá o exemplo, né? Isso aqui é uma frase dele mesmo. Jamais o vapor abandona onde durante muito tempo houve fogo. Aqui ele está falando dos inimigos, porque ele dá um exemplo das pessoas que são suas inimigas e por algum motivo, né, você consegue retomar a amizade com elas. E aí algumas pessoas são muito inocentes e pensam que a pessoa esqueceu o passado. Então, ele diz, né, o vapor está lá, digamos, o calor daquela inimizade pode estar lá ainda no coração daquela pessoa. Então, é melhor evitar fazer confidências, tá? Quem guarda a sua boca, guarda a sua alma, né? Já foi até citada essa frase aqui. Então, silêncio é sempre uma boa opção. Ainda não há quem. Ele diz, né? Existe também, talvez, uma tendência, né? Isso eu acho que é uma coisa própria das redes sociais também. A gente quer mostrar a verdade a quem quer que seja, né? Alcançar a todos. Talvez, eu acho que é uma coisa própria desse mundo globalizado, né? Mas ele diz, não vale a pena você falar com pessoas que você sabe que não estão te ouvindo. Não falar a tolos, né? Porque eles desprezam a doutrina. E até fala, né? É melhor censurar um sábio, porque esse sábio ele vai ouvir essa censura, ele vai te preferir por causa disso, do que você censurar aquele que te escarnece, aquele que é tolo, aquele que não quer ouvir. Porque ele vai simplesmente te odiar e não vai ouvir aquilo que você está dizendo. Então, é necessário falar, se é necessário falar algo, que seja para aqueles que ouvem. Tá? A gente pode até se perguntar, né, que nosso Senhor, ele às vezes se colocava em umas condições assim, no meio dos fariseus, por exemplo. É interessante. Claro, nosso Senhor conhece os corações, né? Mas normalmente quando ele se colocava nessa condição, ele ia comer pão, né? Como se diz nas Escrituras. Ele ia comer na casa desses fariseus. Ele sempre fazia bem para uma pessoa que não era fariseu. Foi o que aconteceu com Santa Maria Madalena, por exemplo, e com a mulher cananeia, né? Não atire pérolas aos porcos, né? Por quê? Agora a gente entra na causa. Qual é o motivo? Por que nós devemos falar? Isso deve ser pensado, né? E aí ele dá dois principais motivos. O primeiro, sempre, e esse é o principal, em favor do serviço de Deus. O segundo é para o auxílio do homem. Isso aqui a gente vincula aos dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente deve procurar falar sempre mostrando a verdade que vem de Deus, né? E procurar o proveito do outro, né? Sempre com moderação, não com exageros. E aí ele dá um exemplo específico, que é do amigo, né? Normalmente as pessoas têm amigos e esses amigos fazem alguma coisa errada, pode ser que essa pessoa queira defendê-lo. Isso não é justo.
A gente só pode defender o amigo, falar por ele, quando houver um motivo justo e honesto para isso. A história que eu vou contar começa ali no capítulo 3 de 1 Samuel. Ele era jovem, né? Ele ajudava o juiz, né? Eli. E aí, nesse capítulo, começa assim, mais ou menos, né? Naquele tempo, Deus não se manifestava muito aos homens. Né? Não havia um coração bom para que ele se manifestasse. E aí, nesse capítulo, ele vai falar de uma manifestação de Deus para Samuel. Que é o que mais se conhece da história dele, né? Deus chamou Samuel a primeira vez, Samuel, Samuel. E aí ele foi e se apresentou para Eli. E disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Isso aconteceu 3 vezes, né? Na terceira vez, ele falava para ele, eu não te chamei, volta a dormir. Na terceira vez, Eli entendeu que Deus estava falando com Samuel. Ele disse, quando isso acontecer, fala, Senhor, que porque o teu servo escuta, né? Que é o que está aqui. Loquere domine, qui audit servus tuus. E aí ele fez isso e Deus avisou a Samuel que ele não estava no caminho correto, né? Porque ele acobertava o pecado dos seus filhos, etc. Passou-se o tempo, ele morreu de uma maneira até um pouco indigna. E Samuel assumiu, ele foi o último juiz de Israel, né? E em determinado momento desse governo dele, né, ele era juiz, ele julgava as pessoas e fazia os sacrifícios, e Deus agia muito por Samuel. Né? Ele tinha um coração, de fato, muito conforme à vontade de Deus. E o povo, como aquele povo de cerviz dura, né, que a gente já sabe, pediu para Samuel, para pedir a Deus que eles queriam um rei. Eles viam os outros povos com reis e disse, nós também queremos um rei. Deus se entristeceu daquilo, porque como se eles estivessem insatisfeitos com aquilo que eles tinham. Samuel também ficou muito triste, mas Deus deu aquilo que eles queriam, que era o rei, mas ele disse que eles teriam consequências, né? E aí Samuel foi até Saul, o ungiu e ele se tornou o rei de Israel. E aí Saul cresceu, começou o governo muito bem, e aqui a gente pode já começar a fazer comparações, né? Saul foi crescendo, ganhava algumas batalhas, e em determinado momento Samuel deu uma ordem para ele que veio de Deus, né? Saul vai até o determinado povo, eu acho que eram os amonitas, não tenho certeza, mate todos, sem exceção, os animais, o rei, todas as pessoas, tudo. E Saul foi com os seus para a batalha, e de lá ele matou quase todos. Né? Ele manteve o rei vivo e trouxe aquilo que interessava a ele no sentido econômico, que eram alguns animais que poderiam lhe servir. Samuel viu aquilo e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse, eu fui, mas o povo quis trazer isso aqui. Ele começou a desconversar, né? Quis trazer isso aqui, eles quiseram trazer esses animais, eu perdoei o rei, mas eu fiz aquilo que Deus mandou. Não, mas o que Deus mandou foi matar todo mundo, eles estavam fazendo mal, etc. E aí, Saul começou a, de fato, demonstrar que a ganância estava subindo a sua cabeça. E aí, Samuel muito entristecido, né, tentando avisá-lo. E aí, em determinado momento, Samuel encontrou Saul oferecendo um sacrifício. Isso aqui também foi uma coisa muito séria. Porque quem oferecia o sacrifício era Samuel, não era Saul. Então, se via aqui que ele, de fato, estava com poder subindo a sua cabeça. E o interessante é que nas Sagradas Escrituras mostra, né, que Saul tinha uma palavra muito eloquente. Ele dizia, venha Samuel, foi encontrado ali num delito, né? Venha sacrificar comigo, participe da nossa vitória. Ele tinha feito um arco, porque ele tinha vencido a batalha, ele tinha feito um arco triunfal para ele. Então, ele estava no auge do orgulho. Venha sacrificar comigo. Ele disse, não vou fazê-lo, isso está errado, etc. Né? E
E ele falava, mas eu fiz aquilo que Deus mandava. Aí, em determinado momento, ele falou, eu pequei diante de Deus. Pequei diante de Deus, perdoa-me daquilo que eu fiz. Mas aquilo, obviamente, Samuel sabia que não era do coração dele. Então, ele proferia as palavras de uma maneira bela, ele tinha eloquência no falar, porém, o coração dele estava completamente contaminado pelo pecado. E Samuel o advertia, não tinha medo, né? E ele disse, Saul, o que adianta esse sacrifício, todas essas coisas que você faz, se não há obediência? E aí vem a clássica frase dele, né, que é uma frase muito bonita. A obediência é mais perfeita do que os sacrifícios. A doçura é mais perfeita do que a gordura dos animais. Então, os sacrifícios são bons, mas eu quero obediência. Então, Samuel, quando tinha que falar, ele falava. Ele usava da palavra para dizer a verdade. E, então, Saul pediu para ele acompanhar, Samuel não quis. E foi o que aconteceu nessa cena, né? Samuel se afastou e Saul pegou na veste dele e a veste se rasgou. E ele disse, a partir desse momento, rasgou-se, o seu poder em Israel foi rasgado. Hoje, Deus está determinando que será regido outro rei, porque você não obedeceu. Então, ele foi muito... as suas palavras foram muito fortes diante de Saul. Depois, ele foi procurar o rei, que seria Davi, na família de Jessé. E Jessé ia apresentando todos os filhos dele, né? Davi era o último, era o mais, digamos, fraco. Toda vez que ele ia apresentando, não é este, não é este. Jessé é o seguinte, o homem vê os rostos, mas Deus vê o coração. Não é nenhum desses. Onde está o seu outro filho? Era justamente o que ele menos esperava. Então, Samuel, em toda a sua vida, apesar de ele ter sido ignorado pelo povo, é um exemplo daquele que sempre buscou a causa de Deus. O seu falar sempre foi direcionado para isso, diferentemente de Saul, que apesar de todo o poder que tinha, de toda a graça que tinha recebido de Deus, não agiu conforme esse serviço que ele deveria dar a Deus, né? A dicotomia entre os dois. Samuel é o exemplo, de fato, daquele homem que seguiu a verdadeira causa, né? Agora a gente entra no modo. E ele cita 4 itens para o modo. O primeiro deles é a pronúncia, que eu não sei se eu vou obedecer esses modos aqui, peço perdão se não estou. Primeiro, é necessário ter clareza, suavidade e simplicidade naquilo que se fala. As pessoas a gente precisa ter um cuidado, né, para, de fato, pronunciar as palavras de maneira audível e clara, né? Um outro ponto importante é a velocidade. A velocidade que ele fala aqui não é a velocidade da fala em si, tá? Às vezes, o nosso ímpeto de falar. Então, ele cita a carta de São Tiago. Ser veloz para ouvir e lento para falar. Então, é necessário primeiro ouvir tudo, e o Adler comenta isso também, que a gente precisa ter cuidado. Às vezes, a gente está num colóquio, numa certa discussão, e acontece muito das pessoas não ouvirem o outro para responder uma determinada pergunta que ele tem que responder. E, às vezes, acaba falando, duplicando as palavras, etc. Então, é preciso ter cuidado. Uma outra frase que ele cita na questão da velocidade. Precipita-se no arrependimento quem julga rapidamente. Então, é necessário ter um pouco de cuidado com o tempo, né? Às vezes, a gente quer resolver as coisas de maneira muito rápida e não é bom. E aí ele fala, as demoras elas costumam chatear, mas elas produzem muita sabedoria. É necessário ser lento para deliberar e rápido para executar. Uma vez que uma decisão foi tomada, ela deve ter sido executada logo. Quantidade. Ele diz, né, é necessário ter muito cuidado com a quantidade de tempo que se fala. Na longa fala não falta o pecado. Eu vou citar um exemplo do Adler. Ele disse que era uma pessoa de muita experiência, mas cometeu alguns erros. Então, ele cita no livro. Ele ia dar uma palestra
numa universidade dos Estados Unidos. Na verdade, não era uma palestra, era um curso de uma semana sobre Aristóteles. E as pessoas queriam muito aquele curso, era o primeiro ano. E ele também estava muito animado, acho que era a primeira vez que ele ia ministrar o curso, e era à noite o curso, né? E ele conta, eu comecei lá, levei minhas anotações, e haja falar, falei, eu não lembro agora que horas que acabou, né? Aí todas as aulas foram assim, ele não percebeu que as pessoas estavam cansadas, que elas começavam a se mexer, que tinha uma hora que elas não estavam entendendo mais nada, porque era à noite e ele já estava falando há mais de 2 horas, né? E aí convidaram ele para ir no outro ano. Apesar de tudo isso, eles gostaram. E aí no outro ano ele foi, ele disse assim, mas nesse ano eles estavam preparados. E aí ele disse que, acho que a primeira palestra começou às 8 da noite. Quando deu 9h15, o que aconteceu? Tocaram vários despertadores nos armários da sala, para ele tentar, né, digamos assim, pensar, eu acho que eu tenho que parar. Mas ele disse que ele não percebeu. E aí ele continuou a palestra dele. Aí foi até depois das 10. Aí no outro dia, o que aconteceu? 9h15 da noite, desligaram todas as luzes da sala, acho que fingiram que foi embora a luz. E aí, o que ele fez? Será que ele parou? Não parou. Ele pegou o celular dele e continuou a palestra. Depois disso, não é possível. Eu não sei se alguém falou com ele percebeu, ou só depois ele percebeu, que ele não poderia exagerar na quantidade de tempo, que as pessoas estavam tentando avisá-lo de uma maneira educada, mas não foi suficiente. Então, é preciso ter cuidado, tá? Na qualidade, proferir palavras felizes, honestas, lúcidas e simples. Ter a fala clara, semblante tranquilo, aparência bem disposta, sem risos imoderados e nem gritos. Ter cuidado com as grandes manifestações, também exageradas não são boas, né? O Adler fala que as repetições elas devem ser utilizadas quando a gente está em discursos. Às vezes a gente acha que está sendo enfadonho. Pode até que seja, né? Mas as repetições ajudam as pessoas a entenderem. E isso ajuda na qualidade, né? E o que o falante tem a dizer, eu já citei, né? Deve ser dito de forma clara e alta, sem hesitação ou recuo. Não se deve louvar, essa aqui é uma outra dica, né? Não se deve louvar o presente, porque ele pode ficar encabulado. E não se deve ultrajar o ausente, que é uma coisa mais séria, né? Louvar o presente até se perdoa, mas ultrajar o ausente para um mal próprio dele não é bom. Quando algo... Isso aqui também tem a ver com a qualidade, né? Quando algo grande é dito, deve ser dito gravemente. Quando, porém, é de menor valor, fala-se de forma humilde. Então, dependendo daquilo que se está dizendo, deve-se colocar a entonação necessária para aquilo. Se for algo sério, se dê a entonação séria. Se for algo mais leve, pode-se fazer o discurso de uma maneira diferente. Agora a gente entra no último tópico, que é o quando, né? O tempo. E já começa citando o Eclesiástico. O homem sábio calará até o momento favorável. Que homem que nós podemos citar aqui? São José. São José a gente não conhece nenhuma palavra, né? Mais alguém? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou 30 anos calado, né? Para começar o seu ministério, né? Seu trabalho, que foi muito eficaz, né? Nós estamos aqui, por sinal. Então, ele fala, conserva o silêncio até que seja necessário falar. A gente precisa exercitar a falta de precipitação, né? Também é uma coisa que pode ter a ver com a nossa realidade de celulares, né? De tudo muito pronto. A gente é muito precipitado, não só no falar, mas outras coisas também. Então, a gente precisa tentar exercitar essa falta de precipitação no falar. E buscar, obviamente, a instrução antes de falar, tá? Então, o que a gente pode concluir? Há tempo de calar e tempo de falar, como está no Eclesiastes, né? Normalmente, há mais tempo de calar do que de falar, né? Aqui a gente tem, então, uma
conclusão desse fato. A gente tem uma balança. Nessa balança, há 2 itens. O primeiro é um item de peso, de grande peso, que é o silêncio. O silêncio é algo que tem que ser preferido, digamos assim. E para que se fale, é necessário que todas as coisas que a gente estudou aqui sejam mais pesadas, sejam mais, de fato, sejam necessárias a ponto de nós podermos quebrar o silêncio. Né? E aí a gente se utiliza dessa frase de São João Crisóstomo. Deve-se falar somente quando é mais útil falar do que calar. E aí há uma citação aqui de Santo Afonso. Né? Calai-vos ou dizei coisas melhores do que o silêncio. Certo? No final do texto, ele dá uma espécie de ordem de discurso. Na verdade, ele dá mais de uma ordem. Aqui eu tentei condensar, né? Mais ou menos como se poderia fazer um pequeno discurso para as pessoas. Como é que a gente pode organizar? Né? Não é que a gente vai falar de qualquer jeito. Se tiver que falar, vamos tentar fazer uma coisa um pouco melhor, né? Então, ele dá essa ordem. Primeiro, a gente faz a saudação, que é uma coisa que eu não fiz aqui, me perdoem. Acho que só dei Salve Maria, né? Depois, dependendo do discurso, é claro, a pessoa pode fazer uma exortação sobre o tema que ela vai falar, ela pode dar um conforto para as pessoas, consolá-las, porque elas terão que ouvir 1 hora de aula, né? Enfim, fazer uma pequena introdução. Depois vem a narração, que é o conteúdo mesmo, né, o desenvolvimento. Depois, um exemplo, ele fala da importância dos exemplos para, digamos assim, fecharem o assunto, para que as pessoas compreendam melhor. E, no final, a pessoa chancela, a finalização. Ela fecha o assunto de uma maneira boa, né, para que as pessoas, digamos assim, saiam daquele lugar com uma boa mensagem. E aí, isso que é o interessante, ele vincula essa ordem com um fato muito conhecido, que está nas Sagradas Escrituras. Alguém consegue imaginar? É um diálogo, a Anunciação, exatamente. Ele consegue identificar essa ordem na Anunciação. Primeiro, a saudação, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, né, etc. A exortação, né, o conforto que ele dá a ela, não temas Maria, exatamente. E a narração é o conteúdo. Mas ele consegue identificar, eu não sei se ele se inspirou nisso aqui para fazer a ordem do discurso, mas é interessante, porque, de fato, tem uma lógica, né, a ordem que ele passa, e é bem interessante como se dá o encaminhamento do diálogo de São Gabriel com Nossa Senhora. Faz muito sentido, né? Aqui, eu li outros 2 textos, além desse do Albertano, né, o do Adler e um de Santo Afonso de Ligório. O de Santo Afonso, que eu vou colocar aqui, é um texto que ele escreve para as religiosas, tá? Naquele livro A Verdadeira Esposa de Jesus Cristo. E é muito interessante como os temas casam. Né? A minha intenção aqui é mostrar como, de fato, tem relação. Isso aqui é um texto do século XVIII. O texto do Albertano é do século XIII, né? E o do Adler do século XX. Né? Então, é como os temas, apesar do tempo passado, como a necessidade de cuidar da fala acaba indo pelo mesmo caminho. Né? Então, ele fala que a gente precisa se importar com todos esses elementos. Primeiro, com a coisa. Qual é a coisa? É o quê? Né? Não ofender a caridade e a modéstia. Com a finalidade, que a gente viu, né? O porquê. A gente precisa querer dizer coisas boas, mas sempre com uma finalidade reta. Ou seja, não dizer as coisas da boca para fora, né? Aqui, no texto especificamente, ele fala para evitar escândalos, né? Para a gente... É um cuidado mais voltado para as religiosas, né? Para elas não terem cuidado com quem elas vão falar, o que elas vão falar. O tempo, aí ele cita uma coisa específica da casa, né? Das casas dela, né? Em horas de silêncio e repouso. O lugar também é importante para Santo Afonso, né? Por causa da questão da organização da casa religiosa, e a maneira que é se a gente vincular o modo, né? Que precisa ser simples, humilde, doce e moderado, que está no texto do Albertano. Né? O Adler ele dá mais algumas dicas, que também me pareceram interessantes.
que a gente precisa escolher o local e a ocasião, ou seja, a gente não pode falar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Precisa saber com antecedência que espécie de colóquio que vai ter, então a pessoa precisa buscar aquela instrução que eu falei. Se ela vai falar sobre determinado tema, ela precisa se preocupar em se preparar. Tá? Escolher as pessoas certas para quem falar. Aquele ponto que eu falei, né? Em que o Albertano, na verdade, diz, a gente não pode falar para qualquer pessoa. Se a pessoa não quer ouvir, a gente sabe que o contexto não favorece, é melhor não falar. Aqui, para evitar o orgulho, né? Não dar ouvidos somente a si mesmo, compreender bem as perguntas antes de respondê-las, né? Evitar aquela precipitação, e não interromper quem está falando, também é uma questão de precipitação, e buscar fazer, aquele que vai falar, uma coisa organizada, com início, meio e fim, né? Porque às vezes as pessoas se colocam para falar e, digamos assim, de uma maneira muito desorganizada, a gente não consegue entender o que a pessoa quer dizer. Então, buscar fazer essa organização, né? Com uma introdução ali, com desenvolvimento, uma finalização, conforme aquilo que o Albertano disse na ordem do discurso. Aquilo ali é uma boa organização para se pensar, né? E, por fim, se a gente está falando de calar, a gente também pode falar sobre escutar. O calar é uma boa oportunidade para ouvir, né? Isso aqui são dicas do Adler. Ele fala, né? Eu achei isso aqui interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Escutar é a habilidade mais usada, que a gente mais usa, apesar de tudo, né? Mas a gente usa bastante. Ele chega a falar que é uma taxa de 46%. E é a habilidade que a gente menos desenvolve, ou seja, a gente menos se preocupa com ela. A gente se preocupa muito em aprender a escrever e em falar, e na escuta a gente não trabalha, né? Então, ele diz, a gente precisa ouvir sempre e falar quando necessário. Aquilo que já foi falado pelo Albertano, né? E, no final, ele diz, a escuta habilidosa envolve uma hábil capacidade de fazer anotações. Então, ele diz no livro que é importante a gente trabalhar a escuta de uma maneira ativa. E as anotações ajudam bastante. É uma coisa que acho que muita gente sabe, me parece. Mas ele fala que a gente precisa buscar fazer essas anotações de palestras que a gente vai, etc. Enfim, lugares que a gente se interessa, que falam coisas que a gente se interessa, que a gente faça essas anotações de maneira organizada e que depois a gente possa reler para tentar lembrar dos tópicos e aquilo, de certa forma, fixar na nossa cabeça. Porque é muito natural que a gente ouça muita coisa, até porque a gente tem muito acesso à informação, e a gente não consiga gravar essa coisa. E a anotação ajuda muito. É isso. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.